Bom, gente, vamos aqui pro 3.4, ainda do exercício 3 Brigadeiro Gourmet, da página 161 do Micro em Ação. E no 3.4 ele pede uma coisa relativamente simples pra gente, né? Que é esboce... Não, a partir de que ponto, quantidade diária de brigadeiros e número de cozinheiros, a produção de brigadeiros apresenta rendimentos decrescentes. Tá, vamos retomar a lei dos rendimentos decrescentes. A lei dos rendimentos decrescentes diz o seguinte pra gente. Que sempre que eu tenho uma função de produção onde um dos insumos é fixo, onde um dos insumos é fixo, no caso uma função de produção do curto prazo, porque a gente sabe que o capital é fixo no curto prazo, e a gente sabe que o capital está sendo representado por F aqui. Sempre que eu tenho uma função em que o capital é fixo no curto prazo, ou que um dos insumos é fixo, vai chegar um ponto, se eu aumentar o meu nível de trabalho muito, em que, no caso, o L está sendo representado por C, né? Se aumentar o número de cozinheiros até um determinado ponto, vai chegar uma hora em que a produção total com a adição de mais um cozinheiro vai crescer menos do que estava vindo crescendo. Então, ela vai crescer a taxas menores do que vinha crescendo. Isso significa basicamente que o produto marginal vai cair. Ou seja, quando eu adicionar mais um trabalhador, ao invés de aumentar 20 ou 30, como estava aumentando, vai aumentar só mais 10, com mais um cozinheiro. Então vai chegar um ponto, se eu tiver uma função de produção do curto prazo, onde um dos insumos é fixo, que se eu aumentar o outro insumo, né, o insumo variável, ele vai me gerar um rendimento decrescente em relação ao rendimento anterior. Ou seja, mesmo que a produção total aumente, vai aumentar em proporções menores do que vinha aumentando. Essa é basicamente a lei dos rendimentos marginais decrescentes. E como a gente acha o ponto onde a lei dos rendimentos, a partir do qual a lei dos rendimentos marginais se aplica? Bom, para fazer isso, a gente tem que primeiro achar o produto marginal, e depois de achar o produto marginal, a gente tem que derivar ele e igualar a zero. Por quê? Porque é nesse ponto em que o produto marginal é máximo. Isso significa que é exatamente nesse ponto em que chega-se no limite, né? Ou seja, se maximiza o produto marginal e a partir desse ponto o produto marginal vai caindo até um ponto em que ele vai ser negativo, bem futuramente, quando a produção total chegar no máximo dela. Então o produto marginal derivado e igualado a zero representa pra gente o seguinte: o ponto máximo em que o produto marginal chegou. Então vamos lá fazer isso aí? Para achar o produto marginal, a gente tem que retomar a função de produção, né, que aqui é igual a 84c mais 18c ao quadrado menos c à terceira, e derivar ela em relação a c. Isso para achar só o produto marginal. A gente vai achar aqui 84c derivado é 84, 18c ao quadrado derivado é 36c, e o menos c a terceira derivada é menos 3c a segunda. Então, a gente achou o produto marginal. Para achar o produto marginal máximo, a gente tem que derivar de novo o produto. A gente tem que derivar de novo, né, uma segunda função, que é a do produto marginal, e igualar ela a zero. Então, a gente vai fazer a segunda derivada de Q, né? Que no caso vai ser produto marginal
derivado em relação a C igualado a zero. Para a gente fazer isso, a gente vai e volta na função de produção marginal. A gente não vai derivar o 84 porque é uma constante. A gente deriva o 36C, que fica 36. E a gente deriva o menos 3C ao quadrado, que fica menos 6C. Tudo isso igualado a zero. Daí a gente faz a regra aritmética, né? Passo 6C, menos 6C para o outro lado. Então vai ficar 6C igual a 36. A gente passa 6 dividindo. 36 dividido por 6 é igual a 6. Então o que a gente achou nesse ponto, galera? A gente achou basicamente que o C que maximiza o meu produto marginal é igual a 6. Ou seja, a partir do 6, se eu aumentar o meu C para 7, eu vou ter um produto marginal menor do que o anterior. Ou seja, o 6 é o ponto onde o meu produto marginal é máximo, onde se eu adicionar mais um trabalhador, quando eu vou do 5 para o 6, ele ganha o maior nível de produção possível. E a partir do 6, ele ganha níveis cada vez menores. Ok? Então é basicamente isso. A partir do ponto onde C é igual a 6, a lei dos rendimentos marginais decrescente se aplica. A gente pode pegar esse 6 também e substituir lá na função de produção total. O que a gente vai achar se a gente fizer isso? Vamos ver. A gente vai achar que 84 vezes 6 é igual a 504. Se a gente substituir esse aqui, 4 vezes 6 é 504. 36. Desculpa, gente. 18 vezes 6 é igual a 108. Perdão, é 6 ao quadrado. Droga. 6 ao quadrado dá 648. E a gente vai achar também que o menos 6 elevado à terceira vai ser menos 216. Tranquilo? Então a gente acha, fazendo, enfim, as somas e subtrações devidas, a gente vai achar que essa função aqui é igual a 936. Perfeito? Então a gente tem que é igual a 936 quando C é igual a 6. Ou seja, a produção total é igual a 936 quando o C maximiza o produto marginal. O que significa dizer que, a partir do ponto em que Q é igual a 936 e C é igual a 6, a lei dos rendimentos marginais decrescentes se aplica. Tranquilo, gente? Então vamos retomar tudo que a gente fez. Primeiro, a gente pegou a função Q e derivou ela para achar o produto marginal. A gente pegou esse produto marginal e derivou ele e igualou a zero. A gente chegou na equação de que 6C é igual a 36. A gente fez as regras aritméticas e descobriu que C é igual a 6. E depois a gente pegou esse C igual a 6 e substituiu ele no Q, na nossa função de produção total. Ao fazer isso, a gente pega o C e substitui
pelo 6, e a gente vai achar que o nosso Q, a nossa produção total, quando C é igual a 6, né, que a gente fez todas as substituições devidas, é igual a 936. Tranquilo, gente? É basicamente isso. E é a partir desse ponto, onde o Q a produção total é 936 e o nosso C é igual a 6, ou seja, o C que maximiza o produto marginal e o Q, ou seja, a produção total quando C é igual a 6, que é o C que maximiza o produto marginal, é a partir desse ponto aqui, em que a lei dos rendimentos marginais decrescentes se aplica.